meu povo! Hoje eu vou contar pra vocês quais foram os livros lidos no BBB até hoje. Passar 3 ou 4 meses confinado em uma casa com diversas pessoas que você não conhece, algumas você não gosta, sem poder ler nenhum livro. Pois é, o BBB hoje em dia tá mais ou menos assim, porque o Boninho não deixa mais as pessoas levarem livros para casa para o confinamento. Mas até 2019, algumas pessoas levavam livros pro BBB e eu dei uma de investigadora e fui atrás e trouxe aqui alguns livros que já foram lidos lá dentro do BBB. Algumas pessoas que inclusive ganharam o programa, então acho que a leitura pode ter ajudado de alguma forma e hoje eu vou contar pra vocês quais são. Mas antes eu preciso te pedir aquele like de todo no começo de vídeo, preciso te pedir pra se inscrever se você não é inscrito aqui no canal e também compartilhar muito esse vídeo. E me conta aqui nos comentários também se você tá assistindo o BBB 21, que tá sendo esse surto, gritaria e caos. Eu quero muito saber também. Vamos lá! No BBB 17, a Roberta levou Los Angeles da Maren Kiss pra ler no BBB. Um Chick Lit, essa é uma autora muito conhecida, principalmente por Melancia, que é um dos livros aí mais comentados da autora, e também quando a gente fala de Chick Lit, Melancia tá sempre aí na lista. Los Angeles faz parte da série das Irmãs Walsh, e ele é o terceiro livro. Eu ainda não li nada da autora, então não tenho muita propriedade pra falar sobre o livro, mas eu já fui dar uma investigada na sinopse. E eu gostei bastante, até me deu uma vontadezinha de ler. Eu não sei porque que a Roberta levou o terceiro de uma série, se ela já leu os 2 primeiros antes de ter entrado com esse terceiro. Enfim, mas acho que seria uma boa pedida pro programa. Aqui a gente conhece a Meg, que é uma mulher super certinha. Ela sempre atende às expectativas das outras pessoas, ela sempre faz o que as outras pessoas esperam que ela faça. Ela vive uma vida aí no preto, no branco, digamos assim. Trabalha com advocacia até o momento que ela meio que vai dar uma surtada. Ela vai estar extremamente cansada e estressada da rotina e da vida que ela tem, do casamento, do trabalho. Ela acha que sim, não é mais pra ela e ela vai para Los Angeles para viver uma aventura, para se descobrir novamente, aí numa jornada atrás do recomeço principalmente. Essa é uma jornada com muitas descobertas, com novos amores que vão aparecer na vida dela, com alguns dilemas que ela vai ter que lidar e principalmente ela vai se redescobrir, ela vai se ver novamente e isso é muito bacana. Eu gosto muito de livros assim que foquem na jornada da pessoa e não só na vida amorosa, quando a gente tá falando de Chick Lit, né? Então eu acho muito bacana pra se levar pra um programa, porque a gente tá falando da jornada individual de cada um ali. No confinamento também acho que vai ser bacana, ele vai dar uma desestressada, vai fazer você sair um pouco ali daquele surto que é o programa. Gostei da escolha da Roberta, acho que foi muito sábia e é muito bacana quando a gente leva livros assim pra um programa com tanta visibilidade como o Big Brother, né? Porque é um gênero que ainda sofre com alguns estigmas, então a gente vê ali um programa como o Big Brother é muito bacana. Roberta, aprovei sua escolha. No BBB 17, a Ieda levou O Pequeno Príncipe para ler. E aqui eu acho que eu meio que entro num dilema, digamos assim. Esse é um livro que eu gosto bastante, ele tem passagens incríveis, frases maravilhosas, e é uma história assim que realmente ensina e é pra todas as pessoas, sabe? Não tem faixa etária, porque é um livro muito essencial pra todo mundo. Só que eu não sei se é uma escolha boa pra um programa como o Big Brother. Eu acho que ele é um livro curto, então ele não vai ocupar tanto do tempo das pessoas lá dentro. Ele tem muitas ilustrações além disso. E apesar de ele encantar e ensinar tanto, eu acho que ele não tira tanto a gente da nossa realidade. Ele não faz a gente ter uma imersão tão grande na história. Então eu acho que pro programa, talvez, por exemplo, pra mim não rolaria. Eu ia preferir uma leitura que realmente me tirasse da realidade, digamos assim. Mas, por outro lado, como eu já falei aqui, ele é um livro que traz muitas reflexões. Então em momentos de tensão, de surto, de caos, gritaria, ele ia aí aliviar um pouco disso e traria mensagens que me fariam ficar mais tranquila, digamos assim. O que vocês acham? Pequeno Príncipe é uma boa escolha pro Big Brother ou não? Eu acho que eu não levaria, tá? Assim, diante de todos os argumentos que eu botei aqui, eu não levaria. A Ieda, ela ficou no top 3 do programa, então, sim, pra ela deve ter ajudado bastante, então, não sei, mas acho que eu não levaria não. E você levaria? Também no BBB 17, muitas pessoas levaram livros pra esse BBB. Eu não lembro tanto dele porque eu achei ele um pouco chato, então não acompanhei, mas ele foi o BBB que a Emily ganhou. Nesse BBB, o Ilmar levou O Admirável Mundo Novo, que é um
clássico da ficção científica. Ele é um romance distópico, como eu falei, com muita ficção científica. A gente vê muito disso no livro. Eu não sei porque eu não li, tá? Eu dei uma olhada em algumas resenhas, mas todo mundo fala que ele tem uma relação muito intrínseca com isso. Eu confesso que eu tenho vontade de ler esse livro porque ele fala muito sobre governos totalitários, autoritarismo e principalmente manipulação, que é o que a gente vê muito no BBB, né? A gente fica extremamente alienado. Então, eu confesso que por esse lado eu tenho curiosidade de ler esse livro, mas eu não sei se eu tenho paciência pra ele. É um livro que foi escrito em 1932, na verdade ele foi lançado em 1932, então eu acho que não rola muito comigo essa temática, o gênero, e também tem um pouco de receio da escrita do autor. Esse é um livro onde a gente tem um psicólogo que em determinado momento ele vai se deparar com uma civilização diferente da dele, que seria a nossa civilização no caso, porque a gente tá falando de uma distopia, e ele vai ver muitas diferenças, vai fazer algumas reflexões e a partir disso ele vai meio que argumentar contra o mundo e vai confrontar a realidade que ele vive. Eu acho a premissa muito interessante, mas, de novo, eu acho que, principalmente pro BBB, pra mim não faria sentido, porque eu não ia conseguir me conectar. Eu já me conheço, né, gente? Mas, apesar disso, eu acho sim que é um livro perfeito para o programa. Se você gosta do gênero, se você tem paciência pra livros assim, acho que seria perfeito. Ele fala sobre assuntos muito importantes, sobre manipulação, principalmente você tá num jogo ali, às vezes as pessoas esquecem que aquilo ali é um jogo. Então, acho que livros assim seriam essenciais para a disputa. Acho que também dava para estabelecer diversas relações com a história e a realidade ali do jogo. Seria bacana. Mas eu não levaria. E você, levaria esse livro? Se você já leu também, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você acha que seria bacana um livro desse no Big Brother. Eu não sei até onde o Wilmar chegou no jogo, eu nem lembro dele direito, mas eu acho que o livro deve ter ajudado a manter ele um pouco centrado ali na disputa. Agora vamos para o BBB 18, que foi um dos BBBs que eu mais acompanhei. Eu gostava muito do elenco, principalmente da Ana Clara, torcia muito pela Gleice, fiquei muito contente que ela ganhou. E eu lembro que esse foi um BBB que as pessoas falaram muito sobre livros no programa, principalmente por causa da Ana Clara. E um livro que ficou muito em alta por causa dela lendo lá dentro, porque ela também era uma figura muito importante ali pro programa, é Sonata em Auschwitz. Esse é um livro que tem como plano de fundo alguns acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, então é um tema muito sensível. A gente tá falando de um período histórico de muitas perdas, de muito luto, e que eu particularmente acho que não conseguiria ler um livro assim lá dentro, porque já é uma coisa assim cheia de tensão, você já tá longe da sua família, das pessoas que você gosta, e ler sobre assuntos tão sensíveis, às vezes comigo não rola. Mas aqui a gente tem uma jovem que vai descobrir sobre o passado da bisavó dela, sobre alguns acontecimentos que a bisavó esteve ali presente, e a partir disso ela vai descobrir diversas coisas sobre a família dela, sobre a relação da família, do avô, da bisavó com a Segunda Guerra Mundial. Então é um livro que vai falar sobre nazismo, sobre campos de extermínio, sobre esse assunto que é tão importante que a gente precisa ler sobre ele e que eu acho super interessante. Inclusive ele tá na minha lista de desejados, quero muito ler ele, mas eu não leria dentro do Big Brother, porque eu acho que eu ia me desatar a chorar, eu ia ficar assim, me envolver bastante com a história. Eu sou uma pessoa que tem um psicológico um pouco complicado, assim, para assuntos tão delicados como a Segunda Guerra Mundial. Pra mim não rolaria, mas a Ana Clara ficou em terceiro lugar, se vocês não se lembram. E também ela leu 7 ou 8 livros lá dentro do programa, e além de ler, ela fez várias releituras. E eu acredito que ler tanto deve ter ajudado ela a manter um pouco da saúde mental e da consciência também. Esse aqui eu acho que é uma boa pedida pro programa, dependendo de como você lida com assuntos assim tão sensíveis. A campeã do BBB 18, Gleice, quem lembra dela, maravilhosa, né? Ela leu lá dentro o Querido John, do Nicholas Sparks. Eu nunca li esse livro, mas já assisti a adaptação, porque o Nicholas Sparks é assim, né, gente? Pra cada livro dele a gente tem um filme pra chorar até desidratar. Mas, quando eu tava fazendo a pesquisa pra gravar esse vídeo, eu percebi que eu preciso reassistir esse filme porque eu não lembro de nada. Mas eu confesso que esse tipo de romance do Nicholas Sparks, eu prefiro assistir do que ler. Como todos os livros do autor, aqui a gente tem mais uma história pra te prender, pra te fazer chorar. Aqui a gente vai conhecer o John e a Savannah, o nosso casal de protagonistas. Ele é um cara que tá no exército, então ele vai passar um período em casa, vai conhecer ela, vai se aproximar, toda aquela coisa de romance que a gente já sabe. Só que o que Deus uniu, Nicholas Sparks vai separar, porque eles vão precisar se afastar, já que ele precisa voltar para o exército. E esse período que ele vai voltar para o serviço é o período do atentado das Torres Gêmeas lá do dia 11 de setembro que a gente teve. Então é um momento assim bem tenso para ele principalmente, e depois ele vai voltar pro amor dele e vai descobrir que as coisas
podem ter mudado e que o amor, às vezes, ele prega uma peça, principalmente a vida. Eu lembro que quando eu vi, eu chorei, mas eu vou reassistir em breve, porque agora eu fiquei curiosa. É mais um dramalhão do Nicholas Sparks, e eu acho que também lá dentro do BBB pra mim não rolaria, porque eu sou uma pessoa muito chorona. Gente, eu chorei assistindo o último filme da Lara Jean, que era, eu acho que um momento pra gente rir, eu tava chorando. Então assim, chorei com todos os filmes do Nicholas Sparks e todos os livros que eu li dele. Então acho que lá dentro do programa eu ia precisar de coisas alegres, coisas que me deixassem feliz, e não que me fizessem chorar pensando no meu amor da minha vida aqui fora do programa. Então eu não leria, mas né, a Gleice ganhou o BBB, então deve ter alguma coisa nesse livro, pelo amor de Deus. Gleice fortíssima, ganhou o BBB e ainda leu o livro do Nicholas Sparks lá dentro, ó. Parabéns, amada, você é incrível. E por último, do BBB 19, a Carol Peixinho leu Ainda Sou Eu, da Jojo Moyes. Esse é o terceiro volume da trilogia de Como Eu Era Antes de Você. Vocês já sabem o que eu penso dessa trilogia. Eu gosto muito do primeiro livro, que foi o único que eu já li, e também que pra mim é um livro único, não vejo necessidade nas continuações, apesar de entender que é uma série sobre a jornada da Lou e não apenas uma história de amor, como a gente acompanha no primeiro livro. Ainda assim, eu não li as sequências, eu também não tenho vontade de ler, mas aqui, pelo que eu sei, a Lou tá em Nova York, ela vai recomeçar, tem alguns dilemas amorosos aí, de amor à distância, pelo que eu entendi, e ela vai recomeçar nessa cidade nova, tanto no trabalho quanto na vida amorosa. Então deve ser um livro bem bacana sobre jornada, sobre amadurecimento. Eu não leria lá dentro, porque eu também acho a escrita da Jojo Moyes um pouco cansativa pra mim. O livro que eu li dela que eu mais gostei foi 1+1. Os outros livros da autora não rolou muito assim. Acho que é uma escrita mais densa, uma história mais detalhada, e eu tenho um pouco de preguiça. E os livros da Jojo também, eles têm uma carga emocional muito grande. É igual os livros do Nicholas Sparks, mas eu ainda prefiro os do Nicholas, se a gente for parar pra botar na balança. Então, comigo não rolaria, mas a Carol Peixinho ficou aí também no top 3. Eu acho que ela foi o terceiro lugar do BBB 19, que também foi um BBB que eu não acompanhei muito, porque eu não gostava tanto do elenco. E também nessa pegada de livros de recomeço, eu acho que tem outras obras mais interessantes de serem lidas lá dentro do programa do que Ainda Sou Eu, da Jojo. Enfim, é a minha opinião. Quero saber de você, se você já leu e se você acha que é um bom livro pra ler lá dentro. E aí, o que vocês acharam desses livros que o pessoal já levou lá pro BBB? Vocês gostaram, não gostaram, levariam ou não? Eu quero saber tudo aqui nos comentários desse vídeo, viu? Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar muito like, isso me ajuda muito, viu? Me acompanha também lá no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre falando de BBB por lá também. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!